O gosto metálico na boca de Lara deveria ter sido o primeiro sinal. Ela engoliu o café da manhã que Marina havia preparado com tanto carinho, como fazia todas as segundas-feiras há 2 anos, desde que se mudara para a casa ao lado, em Savassi, Belo Horizonte. O líquido escuro desceu queimando pela garganta, deixando um rastro amargo que não tinha nada a ver com os grãos colombianos, que Marina sempre elogiava. Está diferente hoje, né? Lara franziu o senho, empurrando a xícara de porcelana azul sobre a mesa de mogno da cozinha. A luz dourada da manhã filtrava pelas cortinas de linho, criando sombras dançantes nas paredes cor de pêssego que ela e seu marido Roberto haviam pintado juntos no último verão. Marina sorriu, aquele sorriso largo e caloroso que conquistara Lara desde os tempos da faculdade de pedagogia na UFMG. 40 anos de amizade, 40 anos dividindo segredos, lágrimas, risadas. E agora? Agora dividiam também a mesma rua, a mesma rotina matinal, as mesmas confidências sobre os maridos ausentes e os filhos já crescidos. Experimentei uma marca nova no Mercado Central ontem, Marina explicou, recolhendo migalhas imaginárias da mesa com movimentos precisos, quase mecânicos. O vendedor garantiu que era especial, importado direto de Minas Gerais, região da Mantiqueira. Pensei que você fosse gostar. Lara assentiu, mas algo continuava incomodando. Não era apenas o sabor estranho. Era o jeito como Marina a observava. Aqueles olhos castanhos que conhecia tão bem fixos em cada movimento seu, como se estivesse aguardando alguma reação específica. Era a forma como suas mãos tremiam imperceptivelmente ao segurar a própria xícara. Era o silêncio incomum que se estendia entre elas, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e o zumbido distante do trânsito matinal da Avenida do Contorno. Marina, você está bem? Lara estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos frios da amiga. Você parece nervosa hoje. Nervosa? Eu? Marina riu, mas o som saiu forçado, agudo demais. Bobagem, querida. É que... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior como sempre fazia quando estava para contar algo importante. É que recebi uma ligação estranha ontem à noite. O coração de Lara deu uma pequena acelerada. Marina sempre tivera o dom de transformar situações corriqueiras em grandes dramas. Mas havia algo diferente na sua expressão naquela manhã. Algo que fazia os pelos do braço de Lara se arrepiarem sem motivo aparente. Que tipo de ligação? Alguém perguntando sobre você e o Roberto, sobre a casa de vocês, sobre os horários que vocês saem, sobre... Marina parou, como se estivesse medindo as palavras. Sobre quanto dinheiro vocês têm guardado. A sensação de formigamento começou nas pontas dos dedos de Lara. Primeiro sutil, depois mais intensa, subindo pelos braços como milhares de pequenas agulhas. Ela piscou várias vezes, tentando focar a visão que começava a embaciar nas bordas. O quê? A própria voz soou distante aos seus ouvidos. Quem? Quem estava perguntando isso? Marina se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que Lara nunca havia visto antes. Não sei. A voz estava alterada, robotizada. Mas Lara, querida... Ela segurou as mãos da amiga com mais força. Eu acho que alguém está planejando algo contra vocês. O mundo ao redor começou a girar lentamente. A cozinha aconchegante, com seus azulejos portugueses e plantas pendentes na janela, transformou-se em um cenário nebuloso e distorcido. Lara tentou se levantar, mas suas pernas pareciam ter perdido toda a força. Os músculos não respondiam aos comandos do cérebro. Eu não estou me sentindo bem, ela murmurou, apoiando a cabeça nas mãos. A testa estava coberta de suor frio, apesar do calor típico de março em Belo Horizonte. Marina, eu acho que... O que foi, querida?
A voz de Marina soava estranhamente calma agora, quase reconfortante, como a de uma enfermeira experiente, lidando com um paciente em estado crítico. Você está pálida, muito pálida. Lara tentou focar no rosto da amiga, mas as feições se misturavam e se desfocavam, como uma aquarela borrada pela chuva. Seu coração batia de forma irregular, ora muito rápido, ora perigosamente lento. A boca estava seca, a língua parecendo ter dobrado de tamanho. Eu preciso ligar para o Roberto, ela balbuciou, tateando pela bolsa que havia deixado sobre o balcão. Mas seus dedos não conseguiam coordenar os movimentos necessários para abrir o fecho. Calma, calma, Marina se aproximou, passando um braço protetor ao redor dos ombros de Lara. Vamos te colocar no sofá. Deve ser a pressão baixa, você sabe como é sensível. Enquanto era conduzida até a sala de estar, Lara notou detalhes que nunca havia observado antes na casa da amiga. A ausência total de fotografias pessoais nas paredes. Os móveis caros, muito caros, para uma professora aposentada de escola pública. O sistema de segurança sofisticado, cujas câmeras tinham visão direta para sua casa do outro lado da rua. Marina, a voz saiu como um sussurro rouco. Por que você tem câmeras apontadas para minha casa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina parou de andar por um momento, seus dedos se contraindo nos ombros de Lara com força suficiente para deixar marcas. Quando finalmente respondeu, sua voz havia perdido todo o calor familiar. Para te proteger, querida. Para te proteger de pessoas que querem te fazer mal. Mas enquanto Lara era depositada no sofá de couro branco, sua visão já quase completamente embaçada, ela conseguiu entrever algo que gelou seu sangue. Na mesa lateral, meio escondida sob uma revista, estava uma agenda preta, e na página aberta, escritos com a letra precisa de Marina, estavam os horários detalhados da rotina dela e Roberto, incluindo o dia e hora em que ele viajaria a negócios para São Paulo. A última coisa que Lara viu antes de perder a consciência foi Marina caminhando calmamente até a cozinha, voltando com um frasco pequeno e transparente nas mãos, examinando-o contra a luz, como um farmacêutico conferindo uma dosagem. E então tudo ficou negro. Lara acordou com sabor de ferro e pânico na boca. A cabeça latejava como se 1000 martelos pequenos batessem simultaneamente contra seu crânio, e a luz que entrava pela janela do quarto parecia facas cortando seus olhos. Levou alguns segundos para perceber que não estava na casa de Marina, mas em seu próprio quarto, deitada sobre o edredom florido que comprara no mês anterior nas lojas americanas. Sua primeira reação foi de alívio. Havia sido um pesadelo, uma reação alérgica ao café, qualquer coisa menos a realidade aterrorizante que sua mente insistia em sussurrar. Mas quando tentou se sentar, descobriu que suas roupas haviam sido trocadas. Em vez do vestido azul marinho que usara pela manhã, estava usando uma camisola cor-de-rosa que não se lembrava de possuir. Roberto, sua voz saiu áspera, como se não tivesse sido usada por dias. Roberto, você está em casa? O silêncio da casa respondeu. Um silêncio completo, pesado, que fazia o tic-tac do despertador soar como bombas explodindo. Lara forçou as pernas bambas a sustentá-la e cambaleou até a penteadeira. O reflexo no espelho a assustou. Pele pálida, olheiras profundas, lábios ressecados. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. O relógio marcava 15 horas e 43 minutos. Ela havia perdido quase 6 horas. 6 horas das quais não tinha nenhuma lembrança após ver Marina com aquele frasco na mão. O telefone celular estava na mesa de cabeceira e ela o pegou com dedos trêmulos. 17 chamadas perdidas de Roberto. 15 mensagens não lidas, todas com o mesmo tom de preocupação crescente. Amor,
Marina me ligou dizendo que você passou mal. Estou tentando remarcar a reunião para voltar. Por que você não atende? Estou ficando preocupado. Marina disse que você está dormindo, mas preciso falar com você. Consegui um voo para as 18 horas. Estou voltando. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Marina havia ligado para Roberto. Marina havia mentido sobre seu estado. Marina havia cuidado dela enquanto estava inconsciente. Com pernas que pareciam feitas de gelatina, desceu as escadas até a cozinha. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, mais organizado do que ela jamais deixaria. As louças do café da manhã haviam sumido, a mesa estava encerada, até mesmo as plantas pareciam ter sido regadas e reposicionadas. Alguém havia estado em sua casa. Alguém havia cuidado de cada detalhe para que tudo parecesse normal. O som da campainha a fez pular. Através da janela da sala, viu Marina na varanda, segurando uma bandeja coberta com um pano de prato bordado. Seu primeiro instinto foi não atender, mas a amiga já havia visto sua silhueta através das cortinas. Lara, querida! Marina entrou com a familiaridade de quem possui uma chave reserva, o que de fato possuía. Como você está se sentindo? Você me deu um susto terrível hoje de manhã. Lara observou cada microexpressão no rosto da amiga. Os olhos brilhantes, o sorriso preocupado, as mãos que tremiam ligeiramente ao depositar a bandeja sobre a mesa da sala. Tudo parecia genuíno, mas havia algo subjacente, algo que fazia os instintos de Lara gritarem em alerta. O que aconteceu comigo, Marina? Lara manteve a voz firme, apesar do coração disparado. Eu não me lembro de nada depois que você foi buscar aquele frasco na cozinha. Frasco? Marina inclinou a cabeça como um pássaro curioso. Querida, eu acho que você ainda está confusa. Você desmaiou logo depois de reclamar do café. Pressão baixa, provavelmente. Liguei para o Roberto imediatamente e te trouxe para casa. Fiquei aqui cuidando de você o dia todo. Você me trocou de roupa? Uma pausa imperceptível. Você havia suado muito, querida. Não podia deixá-la desconfortável. Lara sentiu a bile subir pela garganta. A ideia de estar inconsciente e vulnerável enquanto Marina fazia o que bem entendia em sua casa, com seu corpo, com sua vida, era nauseante. E você ligou para o Roberto? É claro. Ele estava desesperado. Queria cancelar a viagem de negócios, mas eu garanti que você estava bem, apenas precisando descansar. Homens, né? Ficam em pânico por qualquer coisinha. Cada palavra soava razoável. Cada explicação fazia sentido, mas Lara não conseguia ignorar a sensação crescente de que estava sendo manipulada. Era como assistir a uma peça de teatro onde todos os atores sabiam o roteiro, exceto ela. Marina, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro, querida. Você sabe que pode me perguntar qualquer coisa. Por que você se mudou para essa rua? Dessa vez, a pausa foi mais longa. Marina desviou o olhar, fingindo ajustar as flores no vaso sobre a mesa. Que pergunta mais estranha, Lara. Você sabe que sempre quis morar perto de você. Quando a casa ficou disponível, foi um sonho realizado. Mas você nunca mencionou procurar casa nessa região antes. Na verdade, você sempre disse que preferia o centro, perto da universidade. As pessoas mudam de ideia, não é? O tom de Marina havia se tornado ligeiramente defensivo. Depois da aposentadoria, quis ficar mais perto dos amigos verdadeiros. Lara assentiu, mas mentalmente arquivou mais uma inconsistência. Marina sempre havia sido uma pessoa urbana, que gostava da agitação do centro da cidade. A mudança para o bairro residencial havia sido súbita, sem explicações prévias. Trouxe um caldo de galinha para você, Marina disse, mudando de assunto com habilidade ensaiada. Receita da minha avó, com açafrão e gengibre. Vai te dar energia. O estômago de Lara se contraiu violentamente.
A ideia de consumir qualquer coisa preparada por Marina naquele momento era insuportável. Obrigada, mas não estou com fome ainda. Bobagem, você precisa se alimentar, principalmente depois do susto de hoje. Marina se dirigiu à cozinha sem pedir permissão e Lara a seguiu, observando cada movimento. A amiga conhecia a localização de cada utensílio, abriu a gaveta certa na primeira tentativa para pegar a concha, sabia exatamente onde Lara guardava as tigelas. Como você sabe onde ficam as coisas na minha cozinha? Marina riu, mas o som não alcançou seus olhos. 40 anos de amizade, querida. Quantas vezes não cozinhamos juntas? Era verdade, mas não explicava a precisão cirúrgica com que Marina navegava pela cozinha, como se a tivesse mapeado meticulosamente. O caldo dourado fumegava na tigela, exalando um aroma delicioso de ervas e especiarias. Lara fitou o líquido, procurando qualquer sinal de alteração, qualquer vestígio de substância estranha. Parecia normal, cheirava normal, mas sua mente gritava advertências. Eu realmente não estou com fome, Marina. Talvez mais tarde. O rosto de Marina se endureceu por uma fração de segundo antes de recuperar a expressão preocupada. Lara, você está me preocupando. Esse comportamento paranoico não é normal. Talvez devêssemos ligar para o Dr. Santos, pedir uma consulta urgente. A sugestão soou mais como ameaça do que cuidado. Doutor, Santos era o clínico geral que atendia toda a família há mais de 15 anos. Um homem gentil que confiava nas informações dos acompanhantes, tanto quanto nos sintomas dos pacientes. Não precisa. Estou apenas cansada. Mas você desmaiou sem motivo aparente. Está recusando comida, agindo de forma estranha. Marina pegou o telefone fixo da cozinha. Acho melhor ele dar uma olhada em você. O pânico floresceu no peito de Lara como uma flor venenosa. Se Marina conseguisse convencer o médico de que ela estava mentalmente instável, doente, paranoica, quantas outras explicações plausíveis poderiam ser construídas para futuros acidentes? Marina, por favor, não ligue para ele. Eu estou bem, apenas preciso processar o que aconteceu hoje de manhã. E o que exatamente você acha que aconteceu? A pergunta saiu com uma precisão cortante, que revelou, por um momento, uma personalidade completamente diferente por trás da máscara de preocupação. Lara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Naquela fração de segundo vira algo nos olhos de Marina que nunca havia visto antes. Frieza calculista, irritação por ter seus planos questionados e algo mais escuro que ela não conseguia nomear. Eu não sei, mas sei que não foi normal. Marina depositou o telefone lentamente, seus movimentos deliberados como os de um predador que decide atacar ou recuar. Querida, você está me assustando. Talvez seja melhor eu ficar aqui até Roberto voltar. Você não deveria ficar sozinha. A oferta soou como uma sentença de morte. Não! A palavra explodiu dos lábios de Lara com mais força do que ela pretendia. Quer dizer, obrigada, Marina, mas vou ficar bem. Roberto deve chegar logo e eu só preciso descansar. Marina inclinou a cabeça, seus olhos estudando Lara com a intensidade de um entomologista, observando um inseto sob o microscópio. Tem certeza? Você parece muito alterada. Tenho sim. Muito obrigada por tudo hoje, mas agora preciso de um tempo sozinha. Foi o suficiente. Marina assentiu lentamente, mas Lara notou como seus dedos se contraíram ao redor da alça da bolsa, como se estivesse fazendo um esforço considerável para controlar alguma emoção intensa. Está bem, mas qualquer coisa mesmo. Você grita por mim, ouviu? Estarei de olho. A escolha das palavras fez Lara estremecer. De olho não soava como cuidado amigável. Soava como vigilância. Depois que Marina saiu, Lara trancou a porta com ambas as fechaduras e encostou uma cadeira sob a maçaneta.
Seus dedos tremiam tanto que levou 3 tentativas para conseguir puxar todas as cortinas da casa. A sensação de estar sendo observada era sufocante, como se os próprios móveis tivessem olhos. Precisava entender o que havia acontecido pela manhã. Mais do que isso, precisava de evidências. Alguma coisa que provasse que não estava enlouquecendo, que sua intuição sobre Marina não era paranoia, mas instinto de sobrevivência. Começou pela cozinha, procurando qualquer rastro do café da manhã que Marina afirmara ter limpado. Abriu a máquina de lavar louças, vazia. O lixo havia sido trocado, o saco plástico novo e imaculado. Até mesmo o pano de prato que sempre ficava pendurado no fogão havia sido lavado e estava perfeitamente dobrado na gaveta. Uma limpeza tão meticulosa era suspeita. Marina sempre fora organizada, mas aquilo transcendia a organização normal. Parecia a eliminação de evidências. No banheiro encontrou a primeira pista real. Sua escova de dentes estava ligeiramente úmida, embora ela tivesse certeza de não ter escovado os dentes desde a manhã. Alguém havia usado sua escova de dentes. Marina havia usado sua escova de dentes. O nojo foi imediato e visceral. A ideia de Marina não apenas violando sua privacidade, mas usando seus objetos pessoais, criando uma intimidade falsa e repulsiva, fez seu estômago revirar. Na penteadeira do quarto, descobriu que seus cosméticos haviam sido reorganizados. Sutilmente, quase imperceptivelmente, mas ela conhecia a posição exata de cada item. O batom vermelho, que sempre ficava à esquerda, estava à direita. O frasco de perfume havia sido usado. O nível estava ligeiramente mais baixo. Marina havia se maquiado com seus cosméticos, havia se perfumado com sua fragrância. Por quê? O som de uma chave girando na fechadura a paralisou. Roberto estava chegando, mas Marina também tinha cópia da chave. Lara desceu as escadas silenciosamente, espiando pela janela lateral. Era Roberto carregando a maleta de viagem e um buquê de flores amarelas. Amor! Ele a envolveu em um abraço apertado assim que ela abriu a porta. Nossa, como eu estava preocupado. Marina me ligou umas 5 vezes hoje, dizendo que você havia desmaiado. Roberto era um homem sólido, de 45 anos, com mãos calejadas de quem ainda gostava de consertar coisas pessoalmente, apesar do sucesso da empresa de construção civil. Seus olhos azuis, geralmente tranquilos, estavam cheios de preocupação genuína. Roberto, precisamos conversar. É sobre a Marina. Ele a afastou ligeiramente, estudando seu rosto. O que tem a Marina? Ela salvou sua vida hoje, amor. Se não fosse por ela, você poderia ter se machucado seriamente quando desmaiou. Eu não desmaiei naturalmente, Roberto. Eu acho que ela colocou alguma coisa no meu café. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Roberto piscou várias vezes, como se estivesse processando uma informação completamente absurda. Lara, querida, você está ouvindo o que está dizendo? Marina é sua melhor amiga há 40 anos. Por que ela faria uma coisa dessas? Eu não sei por quê, mas sei que aconteceu. Ela estava agindo estranhamente. Tinha um frasco na mão. E depois, Lara lutou para encontrar palavras que não a fizessem soar como uma pessoa mentalmente instável. Roberto, quando você ligou para ela hoje, o que exatamente ela disse? Que você havia passado mal, desmaiado na casa dela durante o café da manhã, que estava cuidando de você, que havia te trazido para casa e que estava tudo sob controle. Perguntou detalhes sobre meu voo, sobre que horas eu chegaria. Perguntou detalhes sobre seu voo? Sim. Disse que queria saber quando eu estaria aqui, para não me preocupar desnecessariamente. Por quê? Lara sentiu um frio percorrer sua espinha. Marina havia coletado informações sobre os horários de Roberto, sobre quando ele estaria presente ou ausente. Informações que uma amiga preocupada não precisaria saber com tanta precisão.
Roberto, você confia em mim? É claro que confio. Por que essa pergunta? Então preciso que você me ajude a descobrir uma coisa. Preciso entrar na casa da Marina. Roberto recuou. Suas sobrancelhas se franziram em uma expressão que Lara conhecia bem. Era a face que ele fazia quando achava que ela estava sendo dramática demais sobre alguma situação. Lara, amor, você não pode estar falando sério. Invadir a casa da Marina? Baseado em quê? No fato de ela ter sido uma boa amiga e cuidado de você hoje? Baseado no fato de que ela tem câmeras de segurança apontadas para a nossa casa. Roberto. Baseado no fato de que ela conhece nossa rotina melhor do que nós mesmos. Baseado no fato de que eu encontrei uma agenda na casa dela com nossos horários anotados. Você viu uma agenda? Vi. Antes de desmaiar, vi uma agenda preta com nossos horários, incluindo detalhes sobre sua viagem de hoje. Roberto passou as mãos pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava tentando processar informações conflitantes. Mesmo que isso seja verdade, amor, pode ter uma explicação razoável. Talvez ela estivesse apenas organizando encontros, ou... Roberto. Lara segurou o rosto do marido entre as mãos, forçando-o a olhar diretamente em seus olhos. Em 40 anos de amizade, eu já fui paranoica sobre alguém? Ele considerou a pergunta seriamente. Lara sempre fora uma pessoa equilibrada, confiante, que dava o benefício da dúvida para todos. Nunca havia apresentado sinais de paranoia ou desconfiança infundada. Não, ele admitiu relutantemente. Você nunca foi. Então me escute. Alguma coisa está muito errada com Marina. E eu preciso descobrir o que é, antes que seja tarde demais. O som da campainha interrompeu a conversa. Através da janela, viram Marina parada na varanda, segurando outro recipiente coberto por um pano. Mesmo à distância, era possível ver seu sorriso radioso. Ela está aqui de novo, Lara sussurrou, sentindo o pânico começar a borbulhar em seu peito. Roberto, por favor, não conte a ela sobre nossa conversa. Ainda não. Roberto hesitou, mas assentiu. Está bem. Mas Lara, se você estiver errada sobre isso, e se eu estiver certa? A pergunta pairou no ar como uma nuvem de tempestade, enquanto Roberto ia atender a porta. Lara permaneceu na sala, observando pela fresta da cortina. Marina entrou com a familiaridade de sempre, beijou Roberto na bochecha, perguntou sobre o voo. Tudo perfeitamente normal, perfeitamente coreografado. Mas Lara notou algo que Roberto não viu. Enquanto Marina conversava animadamente sobre como havia cuidado da pobre Lara durante o dia, seus olhos vasculhavam a sala, catalogando detalhes, procurando por mudanças, por sinais de que algo estava diferente do que ela havia deixado. Marina não estava apenas visitando uma amiga doente, estava inspecionando o território. E quando seus olhos finalmente encontraram os de Lara, através da fresta da cortina, o sorriso permaneceu perfeitamente no lugar, mas algo frio e calculista brilhou em seu olhar por uma fração de segundo. Lara entendeu com clareza cristalina e aterrorizante que estava em perigo mortal e que Marina sabia que ela sabia. A noite foi uma vigília silenciosa de terror. Lara ficou acordada até as primeiras horas da madrugada, observando as luzes da casa de Marina através das frestas das cortinas. A casa vizinha permaneceu iluminada até muito tarde, e em 2 momentos distintos, Lara teve certeza de ter visto uma silhueta caminhando pelo jardim, sempre próxima à cerca que separava as 2 propriedades. Roberto havia tentado tranquilizá-la após a visita de Marina, mas Lara percebeu que suas palavras soaram mecânicas, como se ele estivesse repetindo argumentos que não o convenciam completamente. A semente da dúvida havia sido plantada, e ela podia ver nas expressões dele a luta entre a lealdade à amizade de décadas e a confiança na esposa.
Às 6 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das persianas, Lara tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo em suspense, coletando migalhas de evidências circunstanciais. Precisava de provas concretas e sabia exatamente onde procurá-las. Marina sempre saía às terças-feiras pela manhã para fazer compras no Mercado Central, uma rotina que mantinha há anos. Era sua oportunidade. Roberto, você pode me fazer um favor? Ela encontrou o marido na cozinha, preparando café com movimentos automáticos. Ele havia dormido mal, as olheiras eram evidência disso. O que você precisa? Quero que você vá ao escritório mais tarde hoje. Mas primeiro, preciso que você me ajude com uma coisa. Roberto pausou a xícara de café a meio caminho da boca. Lara, você não vai desistir dessa história da Marina, vai? Roberto, ontem à noite alguém estava caminhando no jardim dela às 2 da madrugada. Alguém estava observando nossa casa. Pode ter sido ela mesma checando a segurança, ou... Às 2 da madrugada? Roberto, pelo amor de Deus, escute o que você está dizendo. A frustração explodiu da voz de Lara. Você normalmente defenderia uma pessoa caminhando no jardim de madrugada, apontando coisas na direção de nossa casa? Roberto colocou a xícara na mesa com mais força do que necessário. Está bem. O que você quer que eu faça? Quero que você vá até a casa dela por volta das 9 horas, quando ela estiver no mercado. Diga que esqueceu alguma coisa ontem, quando ela trouxe comida. Use a chave que ela te deu para emergências. Lara, isso é invasão de propriedade. É usar uma chave que ela mesma forneceu para uma situação que ela mesma definiu como apropriada. Roberto, se eu estiver errada, nós pedimos desculpas e explicamos nossa paranoia. Se eu estiver certa. Ela não terminou a frase, mas ambos entenderam as implicações. Roberto suspirou pesadamente. O que exatamente você está procurando? A agenda que eu vi. Qualquer coisa que prove que ela está coletando informações sobre nossa vida de forma sistemática. Medicamentos estranhos. Equipamentos de vigilância. Lara pausou. E eu quero verificar se ela realmente tem câmeras apontadas para nossa casa. E se ela chegar em casa mais cedo, eu fico de vigia. Se ela aparecer, eu te ligo e você sai pelos fundos. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, pesando as opções. Finalmente, assentiu com relutância. Meia hora. Não mais que isso. Às 8h15, Lara viu Marina sair de casa carregando as sacolas de compras habituais. Pontual como sempre, seguindo a rotina de décadas com precisão militar. Roberto esperou até que o carro dela desaparecesse na curva da rua antes de atravessar para a casa vizinha. Lara posicionou-se na janela do quarto, de onde tinha visão completa da rua. Seus dedos tamborilavam nervosamente no peitoril enquanto observava Roberto usando a chave na porta dos fundos da casa de Marina. Os primeiros 15 minutos passaram sem incidentes. Lara conseguia ocasionalmente ver a silhueta do marido movendo-se pelos cômodos, verificando sistematicamente cada espaço. Então, abruptamente, todas as luzes da casa se acenderam. Roberto havia encontrado alguma coisa. O telefone dela vibrou. Mensagem de texto. Você precisa ver isto. Agora. Lara não hesitou. Correu para a casa vizinha, encontrando Roberto no que parecia ser um escritório improvisado no porão. As paredes estavam cobertas de fotografias. Fotografias dela e Roberto. Centenas delas. Fotos através das janelas de sua casa. Fotos dele saindo e entrando. Fotos de Roberto no escritório, tiradas aparentemente de um prédio vizinho. Fotos de Lara fazendo compras, caminhando no parque, conversando com vizinhos, todas datadas e organizadas cronologicamente em um sistema que parecia ter levado meses, talvez anos para ser compilado. Meu Deus, Lara sussurrou, suas pernas quase cedendo.
Há quanto tempo ela está fazendo isso? Roberto estava pálido como um morto, segurando uma pasta verde. As fotos mais antigas são de 2 anos atrás. Mas isso aqui é pior. Ele abriu a pasta. Era uma coleção meticulosa de documentos, cópias dos extratos bancários deles, informações sobre os investimentos de Roberto, detalhes sobre o seguro de vida, cópias de chaves, plantas da casa deles com anotações sobre sistemas de segurança. Como ela conseguiu isso? A voz de Lara saiu como um sussurro horrorizado. Não sei, mas olha isso. Roberto mostrou uma folha com anotações manuscritas na letra precisa de Marina. É um cronograma. R. Viaja terça 15 março. L. Sozinha em casa. Janela da cozinha sempre aberta à noite. Sistema alarme código 1234. Lara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ela sabe o código do nosso alarme? Aparentemente sim. E olha a data dessas anotações. Lara olhou. 15 de março. Ontem. O dia em que ela havia sido drogada. Roberto, ela estava planejando fazer alguma coisa comigo ontem, quando você cancelou a viagem. Os planos dela foram por água abaixo, Roberto terminou, sua voz carregada de horror crescente. Lara, nós precisamos chamar a polícia. Espera! Lara estava folheando outros documentos na pasta. Tem mais coisa aqui. Roberto, olha isso. Era uma série de impressões de pesquisas na internet, como simular um acidente doméstico, medicamentos que causam parada cardíaca natural. Quanto tempo leva para detectar veneno no sangue após a morte? Como falsificar uma queda nas escadas? Roberto deixou cair os papéis como se estivessem em chamas. Ela está planejando te matar. Não apenas isso. Lara estava examinando outro conjunto de documentos, estes organizados em uma pasta azul. Roberto, ela tem informações sobre outras pessoas também. Olha, aqui tem fotos de uma mulher que eu não conheço, mas tem documentos dela também. As fotos mostravam uma senhora de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, sorriso gentil. As imagens eram do mesmo tipo: vigilância discreta, fotos através de janelas, documentos pessoais copiados. Elizabeth Santos, Lara leu em voz alta. 62 anos, viúva, aposentada, sem filhos. Roberto, tem uma anotação aqui. Sua voz morreu quando leu o que estava escrito na margem do documento. Concluído 15 de janeiro. Aparente ataque cardíaco durante o sono. Herança R$23 mil mais casa em venda nova. O sangue gelou nas veias de Lara. Roberto, eu acho que Marina já matou alguém. O som de um carro se aproximando os fez paralisar. Roberto correu até a janela do porão e olhou através das grades. É ela. Ela voltou mais cedo. Eles ouviram a porta da frente se abrindo, seguida pelo som familiar dos passos de Marina no andar superior. Lara e Roberto se entreolharam em pânico absoluto. Estavam no porão de uma assassina, cercados por evidências de seus crimes, e ela havia chegado em casa. Por que ela voltou tão cedo? Sussurrou Lara. Roberto estava verificando se havia alguma saída pelo porão, quando ouviram a voz de Marina vinda do andar superior. Oi, meus amigos. Sei que vocês estão aí. Por que não sobem para conversarmos como pessoas civilizadas? Sua voz soava perfeitamente calma, até mesmo divertida, como se tivesse esperado por aquele momento, como se tivesse planejado que eles descobrissem. Roberto, Lara sussurrou, o terror absoluto fazendo sua voz tremer. Ela sabia que nós viríamos aqui. O silêncio que se seguiu à voz de Marina foi ensurdecedor. Lara e Roberto permaneceram imóveis no porão, mal ousando respirar, como se pudessem se tornar invisíveis pela pura força de vontade. O coração de Lara batia tão alto que tinha certeza de que Marina poderia ouvi-lo do andar superior. Eu sei que vocês estão nervosos, a voz continuou, ainda com aquele tom amigável e paciente que Lara conhecia tão bem.
Mas não há motivo para pânico. Eu preparei chá para nós 3. Por que não subimos e conversamos sobre isso? Roberto apontou silenciosamente para uma pequena janela no alto da parede do porão. Era estreita demais para uma pessoa adulta passar, mas talvez fosse possível quebrar o vidro e pedir ajuda. Lara balançou a cabeça. Qualquer ruído agora seria como assinar sua sentença de morte. Passos começaram a descer as escadas de madeira que levavam ao porão. Passos lentos, deliberados, como os de alguém saboreando um momento há muito aguardado. A luz da escada se acendeu, projetando sombras longas e distorcidas pelas paredes cobertas de fotografias. Vocês gostaram da minha coleção? Marina apareceu na base da escada, segurando uma bandeja com 3 xícaras de chá. Estava vestida com uma roupa limpa e arrumada, os cabelos perfeitamente penteados, como se tivesse saído para um encontro social, em vez de ter acabado de descobrir intrusos em sua casa. O mais aterrorizante era sua expressão. Completamente serena, quase radiante, era o rosto de alguém que havia finalmente removido uma máscara sufocante e podia respirar livremente. Marina. Roberto começou, mas ela o interrompeu com um gesto delicado da mão. Por favor, Robert. Posso chamá-lo de Robert? Lara sempre se refere a você dessa forma em suas conversas telefônicas. Ela colocou a bandeja sobre uma pequena mesa no canto do porão, entre pilhas de documentos organizados. Eu imagino que vocês tenham muitas perguntas. Por que, Marina? A voz de Lara saiu como um sussurro quebrado. Por que você fez isso conosco? Nós éramos amigas. Marina riu, um som cristalino e genuinamente divertido. Amigas? Lara, querida, você realmente acreditava nisso? Ela se acomodou em uma cadeira giratória, como uma executiva presidindo uma reunião. Você alguma vez se perguntou por que eu nunca me casei? Por que nunca tive filhos? Por que minha vida sempre pareceu girar ao redor da sua? Lara piscou confusa. Era verdade que Marina nunca havia construído uma vida pessoal sólida, sempre disponível quando Lara precisava, sempre interessada em cada detalhe da vida dela. E Roberto, eu pensei que você preferia assim. Eu não preferia, Lara. Eu estava esperando. Marina serviu o chá em 2 das xícaras, ignorando completamente a terceira, esperando pacientemente que sua vida perfeita desmoronasse naturalmente. Mas vocês são irritantemente resilientes, sabem? 40 anos de casamento feliz, filhos bem-sucedidos, casa própria quitada, segurança financeira. Ela pausou para tomar um gole do chá, saboreando tanto o líquido quanto o momento. Eu tentei esperar que vocês se divorciassem. Tentei esperar que Roberto falhasse nos negócios. Tentei esperar que você ficasse doente naturalmente. Mas nada. Vocês continuavam sendo felizes, prósperos, apaixonados. O tom dela se tornou progressivamente mais amargo. Era nauseante. Roberto encontrou sua voz. Marina, isso não faz sentido. Se você nos odiava tanto, por que continuou sendo nossa amiga? Odiar? Marina inclinou a cabeça como se a palavra fosse fascinante. Robert, eu não odeio vocês. Eu os invejo de uma forma que transcende qualquer emoção normal. Vocês têm tudo o que eu sempre quis. E mais importante, vocês não merecem. Ela se levantou e caminhou até uma das paredes cobertas de fotografias, passando os dedos carinhosamente sobre uma imagem de Lara rindo no jardim. Vocês sabem o que é assistir à vida que você deveria ter tido sendo vivida por outra pessoa? É como assistir a um ladrão usar suas roupas, dormir na sua cama, beijar seu marido. A voz dela havia se tornado sonhadora, quase hipnótica. Eu deveria ter tido a vida da Lara. Eu era mais inteligente, mais educada, mais dedicada. Mas ela teve a sorte de nascer bonita. Lara sentiu náusea subir pela garganta. Marina, nós podíamos ter compartilhado tudo. Você sempre foi bem-vinda. Compartilhado?
Marina riu novamente. Como animais de estimação compartilham a comida do dono, recebendo migalhas de atenção e gratidão quando convinha a vocês. Ela girou para encará-los, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que Lara nunca havia visto antes. Não, querida, eu cansei de compartilhar. Cansei de ser a melhor amiga eternamente solteira, a que sempre está disponível, a que nunca tem uma vida interessante para contar. Roberto deu um passo à frente, tentando se posicionar entre Marina e Lara. Marina, nós podemos resolver isso. Podemos te ajudar. Me ajudar? O tom dela se tornou gelado. Robert, você realmente não entendeu ainda, entendeu? Ela apontou para a pasta azul que ainda estava sobre a mesa. Elizabeth Santos não foi minha primeira. Foi apenas a mais bem-sucedida até agora. O sangue de Lara gelou. Quantas pessoas você? 3 mulheres. Ao longo dos últimos 5 anos. Todas viúvas solitárias. Todas com pequenas fortunas guardadas. Todas com a vida que eu merecia ter. Marina começou a andar em círculos ao redor deles, como um predador estudando suas presas. Elizabeth foi especial, porque ela me ensinou uma lição importante. Paciência e planejamento são essenciais. Ela parou e olhou diretamente para Lara. Com você, eu queria fazer diferente. Não queria apenas sua morte. Queria sua vida, sua casa, seu marido, sua posição social. Queria que as pessoas me consolassem pela perda da melhor amiga. Queria que Roberto se apoiasse em mim durante o luto. Roberto recuou, horror estampado no rosto. Você está completamente insana. Insana. Marina considerou a palavra. Ou finalmente sã. Pela primeira vez em 40 anos, estou sendo honesta sobre o que quero. Ela pegou uma das xícaras de chá da bandeja. E eu ainda posso ter. Vocês vão beber o chá. Nós não vamos beber nada que você preparou, Lara disse, surpreendida com a firmeza em sua própria voz. Marina suspirou, como uma professora perdendo a paciência com alunos desobedientes. Lara, querida, vocês realmente não têm escolha. Ela abriu uma gaveta da mesa e retirou uma arma pequena, mas que parecia funcional. Vocês podem morrer de forma pacífica ou de forma complicada. A arma estava apontada diretamente para o coração de Lara. Roberto instintivamente se moveu para protegê-la, mas Marina ajustou a mira para ele. Ah, Robert, sempre o cavalheiro protetor. É quase adorável. Ela sorriu. Mas hoje vocês vão morrer juntos, um casal apaixonado até o fim. As pessoas vão achar romântico. Ninguém vai acreditar que nós nos matamos, Roberto disse, tentando ganhar tempo. Vocês não vão se matar. Vocês vão ter uma intoxicação alimentar terrível, causada por cogumelos venenosos que colheram durante uma caminhada romântica. Marina gesticulou para uma segunda pasta sobre a mesa. Já comprei os cogumelos. Já preparei a cena. Já escrevi o bilhete de despedida que Lara deixaria, explicando como se sentia culpada por envenenar acidentalmente o marido amado. O plano era meticuloso, detalhado, aterrador em sua completude. Lara percebeu que Marina havia passado meses, talvez anos, planejando cada aspecto de suas mortes. Por favor, Lara sussurrou. Marina, eu imploro. Nós podemos ir embora, nunca mais incomodá-la. Podemos nos mudar para outro estado. Oh, não, querida. Marina balançou a cabeça, quase maternalmente. Vocês tiveram sua chance de viver. Agora é minha vez. E então, com a arma ainda apontada para eles, ela pegou o telefone e discou um número. Alô, Dr. Santos. É Marina. Preciso que você venha rapidamente à casa da Lara. Eu acho que ela e Roberto estão muito doentes. O sangue de Lara gelou ao ouvir Marina conversar com Dr. Santos. Sua voz havia mudado completamente, agora trêmula, chorosa, desesperada.
Era uma performance digna de qualquer atriz profissional. Doutor, eu estou muito preocupada. Eles me ligaram há 1 hora dizendo que estavam passando muito mal, com náuseas e vômitos. Eu vim correndo para cá e... Nossa Senhora, eles estão inconscientes. Marina fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Lara, enquanto continuava a mentira. Sim, eu vou tentar acordá-los. Por favor, venha rápido. Ela desligou o telefone e sorriu. Dr. Santos estará aqui em 15 minutos. Tempo suficiente para vocês beberem o chá e começarem a apresentar os sintomas apropriados. Roberto calculou a distância até Marina, mas ela pareceu ler seus pensamentos e deu 2 passos para trás, mantendo a arma firmemente apontada. Robert, não seja heróico. Vai apenas tornar as coisas mais complicadas para todos nós. Marina consultou um relógio pequeno e dourado no pulso. 15 minutos. Vocês podem tornar isso fácil ou difícil, mas o resultado será o mesmo. Lara observou o porão ao redor, procurando desesperadamente uma saída, uma arma improvisada, qualquer coisa. Seus olhos se fixaram em uma pilha de documentos próxima à parede. Entre os papéis, viu algo que fez seu coração disparar. Fotografias de outras pessoas que ela não reconhecia. Marina, quantas pessoas você realmente matou? A pergunta pareceu agradar Marina, que se endireitou com evidente orgulho. Vocês querem conhecer meu trabalho? Que adorável! Ela caminhou até a pilha de documentos, mantendo a arma apontada, e começou a folhear as fotos como se fosse um álbum de família. Márcia Oliveira foi a primeira. 55 anos, professora aposentada, viúva há 3 anos. Conheci ela no supermercado, chorando no corredor dos produtos de limpeza, porque não conseguia decidir qual detergente comprar. Marina riu carinhosamente, pateticamente solitária. Me ofereci para ajudá-la com as compras, e em 6 meses eu era sua melhor amiga. Lara sentiu Billy subir pela garganta, mas forçou-se a continuar ouvindo. Cada palavra era uma chance de ganhar tempo, de encontrar uma oportunidade de escape. Márcia tinha uma pequena pensão e uma casa em Betim. Nada extraordinário, mas suficiente para começar minha coleção. Marina virou uma página revelando mais fotografias. O truque com ela foi simples: aspirina com warfarina. Sangramento interno lento. Os médicos atribuíram à idade e problemas de coagulação pré-existentes. Roberto cerrou os punhos, sua voz tremendo de raiva contida. Você é um monstro. Sou uma sobrevivente, Robert, assim como vocês deveriam ter sido. Marina continuou folheando. Depois veio Conceição Ferreira, 68 anos, viúva de um comerciante bem-sucedido. Essa foi mais complicada. Ela tinha filhos que moravam longe, mas visitavam ocasionalmente. Lara percebeu que Marina estava se deliciando com os detalhes, revivendo cada crime como se fossem memórias preciosas. Isso lhe deu uma ideia desesperada. Como você conseguiu enganar os filhos dela? Ah, essa é a parte mais inteligente. Os olhos de Marina brilharam com orgulho genuíno. Eu me tornei a cuidadora não oficial dela. Sempre estava lá quando os filhos ligavam. Sempre tinha uma explicação para qualquer mudança no comportamento da mãe. Está tendo pequenos episódios de confusão mental. Está mais frágil, ultimamente. Os médicos disseram que é normal na idade dela. Marina mimeografou perfeitamente o tom preocupado que deveria ter usado com os filhos de Conceição. Em 6 meses, eles estavam aliviados por ter alguém cuidando da mãe. Quando ela morreu de causas naturais durante o sono, eles até me agradeceram por ter sido uma amiga tão devotada. E você herdou alguma coisa? Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta. Um pequeno legado em dinheiro. Conceição havia alterado o testamento 2 meses antes de morrer.
deixando R$ 5.000 para minha querida amiga Marina, que cuidou de mim quando ninguém mais se importava. Marina riu. Os filhos ficaram tocados pela generosidade da mãe. Lara sentiu náusea violenta. Você falsificou o testamento. Eu facilitei uma decisão que Conceição teria tomado de qualquer forma se tivesse tido mais tempo para pensar. Marina fechou a pasta com um movimento decidido. Mas chega de história antiga. Vocês precisam beber o chá agora. Dr. Santos chegará em poucos minutos. Roberto olhou para a xícara sobre a mesa. O líquido era de cor normal, mas um aroma ligeiramente amargo pairava no ar. O que você colocou nessa bebida? Digitalis, extraída de algumas plantas que cultivo no meu jardim. Em doses pequenas, causa náuseas e vômitos. Em doses maiores. Marina fez um gesto eloquente. Parada cardíaca que parece completamente natural, especialmente em pessoas sob estresse. Lara percebeu que tinham apenas alguns minutos antes que Dr. Santos chegasse e encontrasse uma cena cuidadosamente preparada por Marina. Uma vez que o médico estivesse presente, seria impossível contradizer a narrativa que Marina havia construído. Marina, se você nos matar, como vai explicar o fato de ter estado em nossa casa quando isso aconteceu? Muito simples, querida. Eu não estarei aqui quando vocês morrerem. Marina consultou novamente o relógio. Vocês beberão o chá agora. Em 15 minutos, quando o Dr. Santos chegar, eu estarei na minha casa fazendo uma ligação preocupada para perguntar se ele conseguiu ajudá-los. Eu direi que vocês me ligaram pedindo ajuda, mas quando tentei ligar de volta, ninguém atendeu. O plano era diabólico em sua simplicidade. Marina teria um álibi perfeito confirmado pelo próprio médico que tentaria salvar suas vidas. E se nós gritarmos, se chamarmos ajuda? Lara perguntou. Querida, vocês estão no porão de uma casa com excelente isolamento acústico. Eu testei pessoalmente. Marina apontou para uma das fotografias na parede. Era uma imagem de Conceição Ferreira, amordaçada e amarrada a uma cadeira. Conceição tentou gritar por 3 horas antes de aceitar o inevitável. Roberto sentiu o estômago revirar. Você a torturou! Eu a convenci a cooperar, assim como estou fazendo com vocês agora. Marina levantou a arma ligeiramente. A diferença é que vocês têm uma escolha: morrer pacificamente ou morrer com sofrimento desnecessário. Lara olhou para Roberto, vendo o desespero em seus olhos. Eles estavam encurralados por uma psicopata que havia passado anos planejando aquele momento. Cada detalhe havia sido calculado, cada contingência prevista. Mas então ela percebeu algo. Marina havia cometido um erro fundamental em sua arrogância. Ela havia revelado informações demais, detalhes demais sobre seus crimes anteriores. Informações que poderiam ser usadas contra ela se alguém sobrevivesse para contá-las. Marina, Lara disse lentamente. Você disse que Dr. Santos está vindo para cá. Mas como você vai explicar o fato de ter entrado na nossa casa? Você usou uma chave, mas... Marina piscou. Uma microexpressão de confusão cruzando seu rosto. Vocês me deram uma cópia da chave para emergências. Não, Marina. Nós nunca demos a você uma cópia de nossa chave. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina havia acabado de admitir que tinha acesso não autorizado à casa deles, algo que seria muito difícil de explicar para um médico ou para a polícia. Roberto captou imediatamente a deixa de Lara. É verdade, Marina. Nós nunca demos chaves para ninguém. Como você entrou em nossa casa? Marina percebeu o erro. Sua expressão mudou de confiança arrogante para irritação perigosa. Isso não importa mais. Vocês vão morrer de qualquer forma. Mas vai importar para Dr. Santos quando ele perguntar como você sabia que algo estava errado conosco. Lara pressionou.
Vai importar quando ele quiser saber por que você estava tão preocupada, a ponto de entrar em nossa casa sem permissão. Marina levantou a arma, apontando diretamente para a cabeça de Lara. Chega de jogos. Beba um chá. Agora! Foi nesse momento que ouviram o som de uma sirene aproximando-se. Não era Dr. Santos. Era a polícia. O som das sirenes transformou o rosto de Marina em uma máscara de pânico e fúria. Ela correu até a pequena janela do porão, tentando ver o que estava acontecendo na rua. 3 viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais estavam estacionando em frente às 2 casas, com pelo menos 6 oficiais saindo dos veículos. Como? Marina girou para encarar Lara e Roberto, a arma tremendo em suas mãos. Como eles sabem? Roberto sorriu pela primeira vez em horas, um sorriso green, mas triunfante. Porque nós não somos tão ingênuos quanto você pensava, Marina. Lara explicou, mantendo a voz firme apesar do terror. Ontem à noite, quando você estava cuidando de mim, Roberto não estava apenas preocupado, ele estava desconfiado. Ele instalou um aplicativo de gravação no meu celular antes de sair para o escritório hoje. Marina piscou confusa. Que aplicativo? Gravação de emergência com envio automático para a nuvem. Roberto continuou. Toda a nossa conversa aqui embaixo está sendo transmitida em tempo real para um servidor seguro. E programamos para que, se não fizéssemos check-in a cada 30 minutos, uma mensagem automática seria enviada para a polícia com nossa localização exata. A cor drenou completamente do rosto de Marina. Vocês estavam preparados. Você nos subestimou, Lara disse. 40 anos de amizade significam que eu conheço você muito bem. Conheço suas manias de organização obsessiva, sua necessidade de controle total, sua incapacidade de resistir a explicar como você é mais inteligente que todo mundo. Vozes altas podiam ser ouvidas do andar superior. A polícia havia entrado na casa. Marina recuou contra a parede, ainda apontando a arma, mas seus movimentos agora eram erráticos, desesperados. Eu não vou para a prisão. Eu não vou deixar vocês arruinarem tudo o que construí. Marina, abaixe a arma, Roberto disse calmamente. Acabou. Você tem uma chance de sair disso viva se cooperar agora. Cooperar? Marina riu, mas o som saiu histérico. Cooperar para quê? Para passar o resto da vida numa cela enquanto vocês continuam vivendo minha vida? Passos pesados desciam as escadas do porão. Uma voz masculina gritou. Polícia! Abaixem todas as armas! Marina olhou para as escadas, depois para Lara e Roberto, e finalmente para a arma em sua mão. Por um momento terrível, Lara pensou que ela fosse atirar em todos eles. Em vez disso, Marina fez algo que ninguém esperava. Ela começou a rir. Uma risada alta, genuína, quase alegre. Vocês sabem o que é mais engraçado nisso tudo? Ela abaixou a arma lentamente, mas continuou rindo. Eu realmente achei que vocês eram meus amigos. 40 anos fingindo gostar de mim. 40 anos me tolerando como a amiga solteirona patética. Marina, nós nunca fingimos. Lara começou, mas Marina a interrompeu. Claro que fingiram. Vocês se sentiam superiores, se sentiam generosos por incluir a pobrezinha da Marina em suas vidas perfeitas. Eu era seu projeto de caridade pessoal. 3 policiais apareceram na base das escadas, armas em punho. Abaixe a arma. Agora! Marina olhou para eles como se fossem uma inconveniência menor. Eu estou abaixando, oficiais. Que pressa! Ela colocou a pistola no chão e chutou-a na direção dos policiais. Mas antes de me prenderem, vocês gostariam de saber sobre Márcia Oliveira? Conceição Ferreira? Elizabeth Santos? Um dos oficiais franziu o senho. Do que ela está falando? Lara encontrou sua voz.
Ela confessou ter assassinado pelo menos 3 mulheres nos últimos 5 anos. Todas as informações estão nos documentos aqui no porão. Marina assentiu, quase orgulhosa. E eu teria sido perfeita com vocês também, se não fossem tão paranoicos. Ela olhou diretamente para Lara. Você sabe qual é a parte mais irônica? Eu realmente gostava de você. Em toda essa obsessão doentia, havia uma parte de mim que genuinamente admirava sua vida. Então por quê? Lara perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Porque admirar não era suficiente. Eu queria ser você. Marina foi algemada pelos policiais, mas continuou falando. E sabe de uma coisa? Eu ainda quero. Mesmo agora, mesmo sabendo que vou para a prisão, eu ainda preferiria ser você do que ser eu. Enquanto Marina era conduzida escada acima, ela gritou por cima do ombro. Lara, cuidem bem da minha casa. É linda, não é? Comprei com o dinheiro da Elizabeth. Roberto abraçou Lara firmemente, enquanto ouviam Marina sendo colocada na viatura policial. Acabou. Ele sussurrou em seu ouvido. Acabou, amor. Mas Lara sabia que não acabaria tão facilmente. Haveria interrogatórios, julgamento, anos de pesadelos sobre como havia confiado cegamente numa assassina serial por décadas. Haveria a culpa de não ter percebido os sinais, de não ter salvado Márcia, Conceição e Elizabeth. 3 semanas depois, quando os detalhes completos dos crimes de Marina foram revelados pela investigação policial, Lara entendeu a extensão real do horror que havia compartilhado sua vida. Marina não havia matado apenas 3 mulheres. Havia tentado matar 2 outras, que sobreviveram por pura sorte, mas nunca suspeitaram que seus acidentes haviam sido tentativas de homicídio. O julgamento durou 4 meses. Marina se declarou culpada de todos os crimes, mas insistiu em dar detalhes minuciosos sobre cada assassinato, como se estivesse orgulhosa de sua obra. Os promotores determinaram que ela sofria de um transtorno de personalidade narcisista, com traços psicopáticos, combinado com uma obsessão patológica por vidas que considerava superiores à sua. Durante o julgamento, Lara aprendeu que Marina havia passado anos coletando informações, não apenas sobre ela e Roberto, mas sobre dezenas de mulheres em Belo Horizonte. Ela tinha pastas detalhadas sobre potenciais vítimas, incluindo algumas que frequentavam a mesma academia que Lara, outras que compravam no mesmo supermercado. Ela estava montando um catálogo, explicou o psicólogo forense durante seu depoimento. Mulheres que tinham vidas que ela desejava. A obsessão com a senhora Lara era apenas a mais intensa, porque vocês tinham um relacionamento pessoal estabelecido. Marina foi condenada a 3 penas de prisão perpétua, mais 60 anos por tentativas de homicídio e outros crimes relacionados. Durante a leitura da sentença, ela olhou diretamente para Lara e sorriu. Obrigada, ela articulou silenciosamente. Lara nunca entendeu completamente o que Marina quis dizer com aquele agradecimento. Talvez fosse gratidão por finalmente ter sido descoberta, libertada da necessidade de manter a máscara de normalidade. Talvez fosse uma última tentativa de perturbá-la psicologicamente. 2 anos depois, Lara e Roberto se mudaram para uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Compraram uma casa simples, com jardim grande e vizinhos distantes. Lara nunca mais conseguiu confiar completamente em amizades femininas, especialmente com mulheres solteiras, que pareciam excessivamente interessadas em sua vida. Ela criou uma fundação em memória das vítimas de Marina, oferecendo apoio psicológico e financeiro para famílias de vítimas de crimes seriais. O trabalho a ajudou a transformar o trauma em algo produtivo, a usar sua experiência para proteger outras pessoas. Roberto desenvolveu um sistema de segurança pessoal quase paranoico, mas que os fazia sentir seguros. Câmeras por toda a casa, verificações de antecedentes de qualquer pessoa
que demonstrasse interesse incomum em suas vidas. Protocolos de comunicação que garantiam que sempre soubessem onde o outro estava. E você? O que faria no meu lugar? Lara perguntou ao grupo de apoio que passou a frequentar. Como vocês aprenderiam a confiar novamente depois de descobrir que sua melhor amiga havia passado décadas planejando sua morte? As respostas variaram, mas todas convergiram para a mesma lição. A importância de confiar nos instintos, mesmo quando eles contradizem relacionamentos estabelecidos. A necessidade de observar comportamentos inconsistentes, por mais sutis que sejam. A coragem de fazer perguntas difíceis quando algo parece errado. A última carta que Marina enviou da prisão chegou no 3º aniversário de sua prisão. Era simples. Lara, eu ainda sonho com sua vida. Todas as noites. Durmo feliz, imaginando que acordo na sua casa, casada com Roberto, vivendo sua rotina perfeita. É a única forma que encontrei de ser verdadeiramente feliz. Obrigada por me darem esse presente. Com carinho, Marina. Lara queimou a carta sem mostrar para Roberto. Algumas feridas eram privadas demais para compartilhar, mesmo com quem mais amamos. Hoje, 5 anos depois dos eventos, Lara ainda verifica 2 vezes as fechaduras antes de dormir. Ainda sente um arrepio quando alguém demonstra interesse excessivo em sua rotina. Mas aprendeu algo valioso. A verdadeira amizade não exige sacrifícios constantes de uma parte só. Não se alimenta de detalhes íntimos obsessivos e nunca se baseia em inveja disfarçada de admiração. Se alguém em sua vida conhece seus horários melhor que você mesmo, se demonstra interesse incomum em seus bens materiais, se sempre está disponível de forma quase sobrenatural, se nunca parece ter uma vida pessoal satisfatória própria, preste atenção. Confie em seus instintos, faça perguntas e lembre-se, 40 anos de amizade podem ser 40 anos de planejamento cuidadoso para o crime perfeito. A vida de Lara nunca mais foi a mesma, mas ela aprendeu que ser cauteloso não significa ser paranoico. Significa ser inteligente o suficiente para proteger o que você construiu com amor e trabalho duro. Porque nem sempre os predadores vêm de fora. Às vezes, eles crescem silenciosamente ao nosso lado, sorrindo e esperando o momento perfeito para atacar.